Quero ter 30 anos. 30 é a idade do sucesso. Será? Quem não se lembra desse filme, De Repente 30? Um clássico que marcou a vida de todos nós milênios e que tem essa fala clássica. Eu mesma, quando assisti o filme, ficava me perguntando, mas 30 anos para arrumar um namorado? 30 anos para casar? 30 anos para ter sucesso? 30 não é tarde? Eu tive essa impressão. Se você teve essa impressão quando assistiu o filme, comenta aqui embaixo também. Inocente. Eu vou fazer 30 anos daqui a um mês e apesar dessa não ser a minha realidade em muitos aspectos da vida, mas é alguns sim, o que a gente mais vê de debate nas mídias sociais e em conversa com os nossos colegas mesmo, é uma maré de frustração. Um exército de pessoas chegando aos 30 anos desesperadas. E talvez você esteja nesse momento de frustração. Às vezes você tem imaginado chegar aos 30 anos totalmente diferente do que chegou hoje. E vamos deixar claro aqui que sonho, meta de vida é algo individual, mas pode ser que você tenha imaginado chegar com muito mais dinheiro, com uma carreira mais próspera, empregada, empregado, casada, talvez com filhos, casado, com uma casa. Afinal, essa crise de identidade dos 30 tem um fundamento. Nós fomos educados por uma geração que teve filhos, que casou, que construiu carreira muito cedo. Mas o que a gente não pode ignorar é que os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, geracionais influenciam muito nesse lugar que nós estamos hoje. Mas nesse vídeo eu não vou me ater a eles. A gente vai focar naquilo que nós temos controle. Afinal, majoritariamente, nós somos a geração que mais estudou, que teve muita oportunidade de estudar, ou que não teve, que construiu essa oportunidade, foi o meu caso, que acreditou que o sucesso na carreira estava ligado à quantidade de tempo de estudo. E os 30 anos representam esse marco, hoje, na nossa geração, da fase adulta, porque a gente percebe um amadurecimento tardio. Quando eu era criança, eu lembro que eu estava no ensino médio, é claro que meus pais me tiveram muito cedo, mas eu estava no ensino médio, meu pai combinou de passar comigo no final da aula, para passar em uma padaria, na verdade era uma doceria, e comprar uma torta gelada, um bolo, sabe? Bem bonito para minha mãe, para o aniversário dela de 30 anos. Então eu lembro dela fazendo 30 anos e que eu até comentei com ela, nossa mãe, você tá velha. Pensa, eu já estava ali com meus 15 anos. Então tudo era muito cedo. E é claro que aqui eu estou falando de maneira generalizada. É claro que existem pais, né? Talvez seja a sua situação aí do outro lado, que tiveram os filhos mais tarde, que tiveram a oportunidade de estudar. Mas no aspecto macro do nosso país, a gente viveu uma popularização das universidades, da tecnologia, uma mudança brusca no mercado de trabalho. Antigamente você entrava numa empresa, ficava nela, né? Até o final da vida, isso era motivo de orgulho. Hoje os interesses de quem contrata do mercado e de quem está sendo contratado também são muito diferentes. Então essa estabilidade, essa sensação de estabilidade que nós tínhamos, muitas vezes olhando para a trajetória e a carreira dos nossos pais, nos reflete na nossa. E isso contribui com essa crise de identidade. E o interessante é que nós temos um agravante ainda um pouquinho pior, que são as mídias sociais. Hoje é possível olhar, por exemplo, para Virgínia com 20 e poucos anos e falar, olha, ela tem um avião. Você vê influenciadores muito jovens conquistando patrimônios absurdos, já com famílias, com empresas, com carreiras de sucesso. Então tá muito mais fácil se comparar. Não quer dizer que antes não tinham pessoas, né, bem-sucedidas e jovens, mas principalmente com o crescimento da economia digital, a popularização da internet, isso permitiu uma série de novos milionários. E é claro que aqui a gente pode ficar desmerecendo o contexto do outro, falando, fulano teve pai rico, fulano teve pai rico, fulano teve padrinho, fulano não teve padrinho. Mas se olharmos como um todo, não necessariamente só ricos estão enriquecendo. A gente abaixou a barreira de entrada. Do mesmo tempo que lá atrás a moeda econômica era outra, mas voltada para as commodities, por exemplo, hoje a moeda é a atenção. Quem consegue reter a atenção em torno de si, em torno da sua marca, influenciar de alguma maneira e também somar com o outro nessa troca, são as pessoas mais bem pagas. Hoje um dos maiores ativos é a atenção, porque nós estamos o tempo todo, o dia todo, com a cara no celular. Então é um outro contexto, é uma nova economia. E toda essa situação ali, a um clique,
vai te causando mais comparação, mais frustração, a informação circula muito mais rápido. E a nossa geração, ela vem também de uma maturidade tardia. Hoje nós vemos pessoas com 30, 40, até 50 anos morando com os pais. Isso era muito inimaginável a um contexto anterior. É claro que sempre tem pessoas que ficam com os pais, seja para cuidar, seja por alguma necessidade especial. E cada caso é um caso. Mas tirando esses contextos, nunca vimos tantos adultos ainda dependentes dos pais. Saiu algumas entrevistas recentemente que mostram que a geração posterior à nossa está indo para as entrevistas de emprego levando os pais. Os pais estão ajudando a construir o currículo. Pensa, se para nossa geração isso é inimaginável, imagina para a geração anterior dos nossos pais. Então existe toda uma lógica de amadurecimento tardio. Hoje, uma pessoa aos 30 anos, ela está terminando o mestrado, ou está indo para o doutorado, ou se ela entrou muito jovem em uma universidade, ela está terminando o doutorado. Isso não é uma crítica a quem segue carreira acadêmica, porque eu sou mestre. Inclusive, passei um doutorado, mas eu decidi não ir. Porque aqui entra em um ponto que eu quero que vocês levem em consideração, e é óbvio, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Estou falando o que eu fiz. Quando eu percebi que eu ia passar mais 4 anos estudando para depois me tornar professora universitária, e eu já empreendia de alguma maneira, mesmo que por subsistência, eu falei, vai ser muito tarde, não dá para ficar esperando esse tempo todo. E aí eu decidi cair de cabeça na minha empresa. Hoje eu dou aula, sou professora em pós-graduações com meu título de mestre, mas isso veio por causa da minha performance na minha carreira, nas operações que eu estou envolvida. Eu tenho uma empresa que trabalha com experts no mercado digital e por causa desses resultados eu sou convidada a lecionar. Eu também posso lecionar por causa do meu título de mestra. Mas eu tive esse despertar. Eu olhei para o relógio e eu vi que dentro dos meus anseios, da minha realidade, não dava para ficar mais 4 anos estudando e começar a vida lá na frente com 30 e poucos anos. Isso é a minha realidade. E é claro que a gente pode discutir o papel do pesquisador no Brasil, como é desvalorizado, como eu disse no início desse vídeo. Eu não vou me ater a aspectos sociais e econômicos. A nossa conversa é sobre aquilo que nós temos controle. Aqui eu dei o exemplo da vida acadêmica, mas o que eu quero te chamar a atenção é para esse despertar do tempo. Se você chegou no automático até aqui, não tem problema. Mas agora é hora de começar a fazer conta, de colocar o pé no chão, de mensurar. Esse papo que você tem todo o tempo do mundo, faça o que você quiser, seja livre, você tem tempo para decidir, é mentira. Isso não é verdade. Não é que a gente não possa se escutar, não possa realizar os nossos sonhos, sejam quais forem, mas você não tem todo o tempo do mundo. E se você caiu nesse vídeo, provavelmente você vai viver com saúde até os 70, 80 anos. Ai, Samara, mas a expectativa de vida também não. Tá, mas vamos ser realistas. Com vitalidade para você fazer as coisas, viver, se divertir, 70 e poucos anos. No máximo 80, se você se cuidar muito agora. Já foi 30, é quase metade. E é claro que existem recortes bem mais cruéis. Por exemplo, se você for mulher e está assistindo esse vídeo, e se você sonha em ter filhos, no caso filhos biológicos, depois dos 30, o número de óvulos que você tem é muito menor do que quando você era uma mocinha de 20 anos. A nossa carreira evoluiu, os nossos direitos evoluíram, mas biologicamente nós temos data de validade. Isso é um fato, não adianta espernear. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma mocinha de 30 anos, como eu vou fazer daqui algumas semanas, e você pensa em ter filhos. E é possível que você esteja fértil até os 40 com um pouco mais de dificuldade. Claro que cada caso é um caso, mas aqui eu tô falando de estatística, de número, de engravidar. Então, aos 30, você já tem que começar a pensar no tipo de parceiro ou de parceira que você quer, o tipo de pessoa que você espera, o tipo de conversa que você vai ter com essa pessoa quando a conhecer. Afinal, o cronômetro está rodando, tudo exige um planejamento. Percebe como não dá mais para viver no automático? Nunca deu, mas quando você chega nos 30, isso ainda é mais crítico. A mesma lógica também para o homem. E aqui eu não estou falando em termos de fertilidade, obviamente a gente sabe que o homem é fértil para sempre, mas existem outras conquistas que são importantes para um homem que quer construir família, construir uma empresa. No caso da mulher, a mesma coisa. Você quer ser uma empresária, você quer construir a sua empresa. Quais decisões você tem que tomar nos próximos anos, na próxima década, para que você chegue aos 40, aos 50 com uma empresa estável? Ah, na minha saúde, eu não cheguei bem de saúde, não cheguei feliz com a minha imagem, não estou bem com os meus exames. Beleza, você chegou assim. Agora
Agora eu te pergunto, o que você tem que começar a fazer hoje para você chegar aos 40 ou 50 bem? Perceba, o que nós estamos colhendo nos nossos 30 anos é o que nós plantamos aos 20. E quanto mais rápido você entender isso, mais controle você vai ter da sua vida dentro daquilo que você tem controle. Ai, tô infeliz com a minha carreira, quero fazer uma transição de carreira. Mas você fica falando, quanto você está estudando, você está investindo, o quanto você está trabalhando depois desse seu trabalho principal para a sua empresa, por exemplo, dar certo, quanto você está investindo em tempo, em dinheiro. Nada é o acaso. Nem todo mundo que planta, colhe. Mas quem não planta, não colhe. Quanto mais buscarmos a maturidade, caminharmos em direção à maturidade, maior a chance de sermos prósperos naquilo que nós acreditamos. Por exemplo, prosperidade para mim é fazer a minha empresa crescer mais, é ter um banco de caixa de múltiplos anos para ela, é crescer a minha família, no caso eu já sou casada, é ter uma vida digna. E aqui eu não tô falando de aspectos financeiros, viagens para Dubai, mas nos valores que me permeiam, na minha vida espiritual, nos meus relacionamentos, nos meus valores. É envelhecer bem, com saúde. De 3 anos para cá eu mudei radicalmente meu estilo de vida. Você precisa ter clareza do que é importante para você. Você quer sair, quer viajar o mundo? Beleza, mas como que isso vai ser feito? Sonho, gente, não enche barriga no final do dia. Não, eu quero ter uma família, eu quero crescer na minha carreira. Não é também uma coisa ou outra. É claro que nós não somos crianças. A gente sabe que a depender do tamanho dos nossos sonhos, em certos momentos da vida a gente vai ter que priorizar uma coisa em detrimento de outra, mas precisa ter consciência. Para mim, para você não ser um fracasso aos 30 anos, você precisa trabalhar todos os dias, incansavelmente, na busca da maturidade. É o que eu faço e é o que me traz clareza de qual caminho eu quero seguir, do que realmente é importante para mim. Não para os outros, algo que eu tô replicando na minha vida de maneira automática. Quantas vezes nós fazemos coisas que não tem nada a ver com a gente, só seguindo a manada? Não é isso que eu te desejo. E se você se sente um fracasso nesse momento da sua vida, é possível que talvez você esteja vendo de fato um espelho da realidade. E tá tudo bem, nós somos adultos. Eu olho pra mim o tempo todo e falo, olha, você foi ruim nisso, Samara. Olha, você tá fracassando nisso, Samara. Somente olhando a realidade como ela é, que nós podemos de fato ter chance de mudar aquele contexto. Então, às vezes, você se sente um fracasso, você se sente um bosta, entre aspas, porque de fato você é. Sabe quando a gente se sente realizado como ser humano? Quando nós conquistamos, quando nós realizamos, quando nós nos sentimos plenos na nossa escolha, quando nós não estamos perdidos, quando nós temos um caminho. Se você não tem nada disso, você vai se sentir frustrado. Vai se sentir frustrada, é um fato. Então, todo esse processo de autoconhecimento é muito importante. Se puder, faça um acompanhamento terapêutico. Estude, tente aperfeiçoar, busque ser melhor como pessoa. Você vai se sentir cada vez mais útil e cada vez mais realizado proporcionalmente ao nível de conquistas que você tiver. Então busque ser melhor nas suas relações, nos seus relacionamentos, na sua busca patrimonial, por que não? Não tem nada errado em querer ganhar dinheiro, porque ninguém ganha, né? Eu sempre falo entre aspas, nós somos pagos pelo nosso trabalho. No seu aperfeiçoamento intelectual, no seu crescimento espiritual, se você é uma pessoa que tem alguma crença, na sua saúde, na sua estética, se isso for importante para você. Você vai se sentir melhor quando você de fato for melhor. Caso contrário, você fica mentindo para si mesmo, alienado, fingindo, querendo sentir um bem-estar que só vem de fato com coisas palpáveis, com coisas realizáveis. Um dos pilares da maturidade é você se ater à realidade. Nós somos o que de fato somos, o que não quer dizer que nós precisamos estar nessa posição para sempre. Inclusive, eu quero te indicar esse livro. Assim, gente, sempre quando eu indico um livro aqui, não quer dizer que eu concorde com tudo. Eu não concordo com tudo. Nem que eu falei ontem. O que eu falei ontem eu já mudei de ideia hoje. Mas é um livro muito incrível que chama As 33 Marcas da Maturidade. Sempre naquele discernimento. Pega o que fizer sentido pra você, descarta aquilo que não faz. Mas a gente não vai desqualificar toda uma obra porque a gente não gostou de uma coisa ou outra, né? Uma das marcas da maturidade é o discernimento. Então esse livro aqui, ó, deixa eu ver se fica bom pra vocês verem. De todo modo, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês comprarem, porque ele
não é um livro muito facinho de achar, então eu vou colocar o link dele aqui embaixo para vocês adquirirem. E uma das coisas que esse livro fala muito é que uma pessoa madura é uma pessoa que toma decisões, tem responsabilidades, que não está se deixando se levar pela vida. Essa fase já foi, nossos 20 e poucos anos, nossas faculdades. Aquele era o momento que a gente tinha menos responsabilidade. Agora nós temos mais e a gente precisa agir como qual. E se você não está tendo responsabilidade ainda, está tendo umas contas para você pagar, os problemas para resolver, é atrás disso que você tem que ir. Senão você nunca vai ser uma pessoa madura. E uma pessoa que não é madura, ela não conquista. E uma pessoa que não conquista é um frustrado. Então ele apresenta 33 marcas, de fato, que a gente precisa identificar em nós ou buscar desenvolver para, de fato, sermos pessoas maduras. Porque a maturidade não tem nada a ver com a idade. Eu dei o exemplo da mulher, mas a gente vê homens de 16, 18 anos e meninos de 40 anos ainda vivendo nas custas das mães ou deixando a mãe influenciar totalmente na vida de um casal ou na própria vida, ou o pai que seja, que não tem autonomia alguma. Da mesma maneira que vemos pessoas morando com os pais que são altamente responsáveis, estão ali intencionalmente enquanto estão se organizando para comprar uma casa que seja, porque essas pessoas assumiram responsabilidades. E a gente vê outros também que sequer ajudam, sequer lavam uma vasilha, sequer pagam uma conta. Então a gente precisa caminhar em rumo à responsabilidade, porque agora os seus 40 anos serão construídos nos 30, da mesma maneira que os seus 30 anos foram construídos nos 20 anos. O que você decide? O que é felicidade para você? O que você quer viver na próxima década? Ou nas próximas e que você vai plantar nessa década? Cuidado para acabar não colocando a sua felicidade no lugar errado. Às vezes você fica só se entorpecendo, dizendo que felicidade é, por exemplo, sair, ficar muito louco, ter amizades que não fazem mais sentido. Todo mundo passou por isso, eu já vivi isso, mas ficou lá atrás. Tudo tem data de validade. Você precisa entender com quem eu preciso estar próximo nesse momento da minha vida, nos objetivos que eu quero. Porque não adianta também. Você tem uma meta, você tem um objetivo, por exemplo, quero comprar minha casa. E aí você só anda com um monte de gente que só gasta o tempo todo, que só vive uma vida de ostentação. E aí você começa a acompanhar e aí começa a gastar um dinheiro que deveria estar guardando. Ou permanecendo em relações que não fazem sentido, que não vão te oferecer o que você quer para o futuro. Saia do automático. Comece a racionalizar os seus próximos anos. É como essa régua que está aparecendo aqui. A gente vai viver com saúde, com vitalidade até os 70, 75, 80 com muita sorte. Se você está com 30 e está assistindo esse vídeo, olha o quanto você já percorreu. E nós vamos envelhecer mais e mais. Qual vida você quer ter? O livro vai ficar aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha somado de alguma maneira e que você verdadeiramente encontre a sua felicidade, o seu crescimento na sua carreira e que você pare de viver no automático. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Maturidade, responsabilidade e autorresponsabilidade. Com essa tríade, com certeza você terá uma vida muito mais feliz. Até a próxima!